Gravação iniciada. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos. Iremos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 14 de janeiro de 2021, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros, deixa eu descer aqui, Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. A doutora Cláudia está substituindo o doutor João Maurício Vital, que é membro aqui do nosso colegiado que está de licença, e permanecerá conosco durante todo o período da tarde aqui. Eu vou pedir para gerenciarem a qualidade, aos que entraram novamente aí. E a gente vai iniciar a parte da tarde com o processo que era de ontem, era o item 84, Ado dos Reis Maurício, que a gente tinha iniciado os debates em relação ao processo, havia sido a leitura, a gente havia lido o voto, o relatório, o voto, mas aí foi levantada uma questão importante, o processo saiu em vista em mesa, e aí o doutor Paulo deu uma averiguada no processo, e aí vai tecer alguns comentários. Pois bem, eu fiz uma análise do processo, efetivamente, já na impugnação, ele aventou que os rendimentos, a que se refere ao imposto da retida na fonte, foram recebidos acumuladamente, e assim deveriam ser tributados, considerando o regime de competência. E essa tese foi reiterada no recurso voluntário. Então, considerando que está evidente nos autos que se trata de rendimentos recebidos acumuladamente, embora não tenha havido omissão de rendimento apurada na notificação de lançamento, então somente glosa de imposto de renda retido na fonte, tal glosa corresponde a esses rendimentos. Então, por decorrência lógica jurídica, uma vez que vai ser glosado parte do imposto de renda retida na fonte em valor maior, deve ser ajustado o correspectivo rendimento para dar a ele a mesma tributação que foi admitida para o imposto de renda retida na fonte, qual seja o rendimento dos rendimentos acumulados, regime dos rendimentos acumulados. Então, eu voto pela procedência do manifesto, né, pela procedência do recurso voluntário, do provimento. Sem som, presidente. Obrigada. Estou falando aqui sozinha. Então, seria um provimento parcial, né, doutor Paulo, para reconhecer o imposto de renda retido na fonte de 8.405,18, a sua proposta, né, e acatar a questão do regime de competência aplicado aos rendimentos correspondentes a esse imposto de renda retido na fonte que a gente está considerando, certo? Está sem microfone. Correto, precisamente bem resumido o que eu defendi. Então, doutor Wesley, com as considerações do doutor Paulo, o senhor vai alterar o voto? Liga o microfone. Vou alterar o voto, vou acatar aí, cumprimentando a doutora Cláudia pelas ponderações, né, os esclarecimentos e pela colaboração do doutor Paulo. Vou dar provimento para poder reconhecer ali a retenção da fonte de 8 mil e pouco, né, que é 8 mil alguma coisa, e aplicar o RRA. Ok. Então, eu vou abrir para votação, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida. Levando em consideração, inclusive, que não é uma inovação do pedido, porque está lá expressamente as considerações da impugnação. Enfim. Sim. Não que não seja, que a gente não acate pedidos genéricos, né, mas como o conjunto do recurso remete às considerações também específicas da impugnação, então tem como, do meu ponto de vista, acatar assim. Ok. Então, doutor Paulo, como vota? Acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho.
Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 84. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer o imposto de renda retido na fonte de 8.405,18 e aplicar o regime de competência aos rendimentos declarados na DPF correspondentes ao IRRF acatado. Ok? Ok. Eu vou dar prosseguimento aqui. Eu queria ir para a pauta da tarde, antes da gente voltar aos processos que a gente estava fazendo, que são muitos. Eu queria ir para uns processos mais antigos, que são retornos do Maurício. E depois eu prometo que eu vou deixar o Maurício descansar mais um pouquinho. Seria o item 145, o 146 e o 147, que vieram da sessão passada. O 145, senhora presidente, diz respeito a um caso de compensação indevida. E o 146 e o 147 me valida aquela prerrogativa do regimento interno do CARF para reiterar ou utilizar os argumentos da DRJ. Tá? Então, o 145 oferecendo 93.10 que reconhece sustenta em si o princípio da legalidade, cerceamento de defesa, uma vez que não consta do processo administrativo sob o número tal, folha 2 do processo administrativo, qualquer fundamentação legal que se faça elucidar que tem o senhor Leonardo Frota Alves, do auditor fiscal da Receita Federal, autorização legal para determinar a formalização de processo de nome da pessoa jurídica distribuidora Brasília de Veículos S.A. ou qualquer outro contribuinte. A decisão recolhida também indeferiu os pedidos de oitiva de testemunha, depoimento pessoal, o fisco não comprovou qualquer irregularidade ou falsidade na conduta da recorrente, tendo em vista que a empresa, por meio da entrega da perda de compra, apenas informou voluntariamente todas as medidas que promoveu para a liquidação de seus débitos tributários, além de trazer ao conhecimento da fiscalização a ocorrência do fato gerador. Portanto, não cabe aplicação no muito isolado. Diversos argumentos manejados na impugnação, reiterados no recurso voluntário, não foram analisados pela primeira instância, razão pela qual os autos devem retornar à DRJ para que se manifeste sobre os pontos omissos, sob pena de supressão de instância e encerramento de defesa. As mencionadas alegações consistem essencialmente em os créditos referidos pela contribuinte provém de medida judicial transitada em julgado relativa à declaração para compensação de débito tributário no período de 89 a julho de 94. Os termos de tal decisão são inequívocos ao tornar direito da Serviport negociar e transferir a terceiros os créditos expressos no acordo no TRF da 2ª região. O direito da recorrente também decorre da legislação específica sobre a compensação de tributos, a qual não pode afetar a pretensão do contribuinte que teve seu indébito reconhecido. Entende o STJ que o regramento aplicável ao caso seria aquele da época a qual se referem os créditos compensáveis, e não da data da efetiva compensação. Os créditos cedidos são líquidos e certos por estarem acobertados pela coisa julgada material. A cessão de direitos relatada no caso é válida e legítima, não sendo comprovada a intenção fraudulenta. Sendo assim, deve-se garantir a proteção ao terceiro de boa-fé e atento para o fato de que não há qualquer restrição legal que impeça o aproveitamento dos créditos adquiridos pela recorrente mediante escritura pública de cessão de créditos revestidos de fé pública. A multa aplicada no patamar de 75% é confiscatória. Aí faço todo o relatório e termino o relatório mencionando o acórdão 0349051 da DRJ de Brasília, folha 180 a 189, que negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na ementa que vocês têm aí. No que se refere ao conhecimento, o recurso é tempestivo, mas eu o conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2. E no que se refere ao mérito, no presente caso é importante frisar que a tentativa de compensação ocorreu com créditos de terceiros, não com créditos próprios. Essa matéria é incontroversa, restando apenas o cabimento do exame dos efeitos de tal compensação, ou seja, se a multa é devida ou não. E aí eu me valho dos fundamentos do acórdão da DRJ, que estão as folhas 185 a 187. Tá? Fazendo
lendo a parte que interessa, na espécie, a empreendedora não apurou créditos relativos a tributos ou contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, mas sim adquiriu de terceiro mediante escritura pública de cessão de crédito e tentou utilizar na compensação de débitos tributários próprios, cometendo assim infração prevista no artigo 18, parágrafo 4º da Lei 10.833 de 2003, combinado com 44, inciso 1º da 9.430 de 96, regulamentado pelo artigo 39.1 da IN 900 de 2008. Embora a lei não impeça a realização de cessão de direitos creditórios, ela veda expressamente que essa espécie de negócio jurídico repercuta no âmbito tributário. Portanto, o lançamento da multa isolada foi formulado em conformidade com a legislação tributária que regulamentou as regras e procedimentos referentes à restituição de débito fiscal e compensação de tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, não havendo assim se falar em flagrante contrariedade às normas e princípios regidos pela legislação em vigor, como sugere a impugnante. Sem razão, portanto, a recorrente, senhora presidente e senhores conselheiros, voto então por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. É como voto, senhora presidente. Obrigada, doutor Maurício. Alguém tem algum questionamento? Então, eu vou colocar em votação. Doutor Paulo, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Apoio. Doutora Fernanda? Voto. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 145, Distribuidora Brasileira de Veículos, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ao item 146, Francisco Tadeu. Esse aqui, senhores, é um dos casos em que eu me valho lá da prerrogativa do parágrafo 3º do artigo 57 no procedimento interno. Um recurso voluntário, folhas no 89 a 94, em que a recorrente sustenta em síntese que houve pagamento indevido de imposto de renda à pessoa física em decorrência da incorreta inclusão na DIRF da contribuinte em exercício 2010 e no base 2009, de rendimentos pagos pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, como oriundos de serviços prestados tributáveis, quando na verdade se tratava de quantia recebida a título de indenização por desapropriação para fins de interesse público de imóvel urbano. O crédito foi parcelado e quitado, incluindo multas e juros no período de 30 de 2014 a 30 de 11 de 2017. Para evitar a decadência do direito à restituição, foi formulado o pedido nesse sentido em 20 de 6 de 2017, ou seja, antes de quitar todas as parcelas no local, retificou o valor do pedido de restituição para a totalidade das parcelas, quando da manifestação em conformidade com o despacho decisório da equipe regional de restituição da terceira região fiscal. Apesar do afirmado pelo acórdão recorrido, o contribuinte realizou o pedido de restituição dos valores objeto do parcelamento corretamente e dentro do prazo estipulado pelo 1681, acumulado com 165, 1 e 2 do CTN. O prazo para a revisão de ofício da declaração não se confunde com o prazo prescricional do direito de exercer o pedido de restituição. A revisão da declaração é aspecto instrumental para se concluir o pagamento indevido. O que importa é que o pedido de restituição tenha sido formalizado dentro do prazo de 5 anos a contar do pagamento devido. Não houve perda da espontaneidade, já que não ocorreu nenhuma ação fiscal instaurada contra o contribuinte. Tudo foi praticado espontaneamente. A entrega da declaração, o pagamento devido por meio do parcelamento e o atual pedido de restituição. A DRJ, é um pedido de restituição, né? A DRJ de Juiz de Fora, por meio do acórdão 0972353 de 26 de setembro de 2019, folha 79 a 83, negou o provimento da impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento abaixo, que eu cito só a ementa, mas essa ementa, o acórdão era dispensado de ementa conforme a portaria 2018-724 de 2017. O recurso ele é tempestivo e dele eu conheço integralmente, e nos termos do regimento interno do CARF, lá no artigo 57, parágrafo 3º, eu usei a decisão recorrida e a adotei e a confirmo. Tá? Passo a citá-la. A manifestação de inconformidade tempestiva reúne os demais requisitos de admissibilidade e, portanto, dela toma-se conhecimento. O contribuinte requer 1. Retificação de ofício da declaração de ajuste anual exercício 2010, ano calendário 2009, para informar os rendimentos pagos. 2. Restituição das cotas pagas relativas à citada DAA e também
o cancelamento do parcelamento e 3, o cancelamento da MAED, paga em 17/11/2004, no valor de R$ 850. Concluo que o pedido para retificar sua declaração está decaído, pois foi formulado por meio desse processo em 20/6/2017, consequentemente não há como alterar a MAED ou restituir os valores que estão respaldados no DAA entregue pelo contribuinte em 21/10/2014. Quanto ao pedido de retificação da declaração, para excluir rendimentos informados como tributáveis e considerá-los isentos, cumpre registrar que, embora haja faculdade que a legislação dá ao contribuinte espontaneamente retificar a declaração de ajuste anual, essa não pode ser formulada em processo de impugnação do lançamento, visto que ao julgador da DRJ não é dada a competência para apreciar primeiramente pedido nesse sentido, sendo essa prerrogativa dos delegados da Receita Federal do Brasil e inspetores-chefes da Receita Federal do Brasil. Tá? Daí cita a legislação, deixa-se, portanto, por falta de competência regimental, de apreciar a solicitação de retificação da declaração, esclarece que o procedimento de retificação da declaração por iniciativa dos contribuintes é feito sem necessidade de pedido de autorização à autoridade lançadora, haja vista terem aqui a responsabilidade sobre as informações prestadas, percebendo o erro cometido no preenchimento da DE, ou principalmente percebendo a falta de uma dedução a que teria direito quando a entrega da DA, ou ainda querendo excluir dados informados indevidamente, pode o contribuinte apresentar uma retificadora, porém essa faculdade somente é admissível antes de iniciar o procedimento de lançamento de ofício referente à DA, se queira retificar, e aí cita o 147, parágrafo 1º do CTN. Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de conformidade de folhas 68 e 69. É o que eu adoto como razões de decidir, e, senhora presidente, diante do exposto, então, sugiro negar-nos provimento ao recurso. Ok, doutor Maurício, obrigada. Algum questionamento? Então, vou colocar em votação. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 146. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Francisco Tadeu Filgueiras. 147. Valdemir. Senhora presidente, esse aqui eu também me vali da mesma prerrogativa. Trata-se de recurso voluntário, lembrando que são da sessão passada, né? Trata-se de recurso voluntário, folhas 113 e 118, em que o recorrente sustenta, em síntese, que a restituição do imposto pago ao maior está garantida pelo artigo 165 do CTN, nesse caso especialmente o inciso 3º, considerando que o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador expirou-se e que a exação e exame não foi expressamente homologada pela autoridade administrativa, verifica-se a ocorrência de homologação tácita, nos termos 150, parágrafo 4º do CTN. Portanto, aplicando-se a regra do 1682 do CTN, o direito de pleitear a restituição somente, não domente, somente se extinguirá após decorrer de 5 anos contados da data do fato gerador, acrescido de mais 5 anos contados da homologação tácita do lançamento, nesse caso, que se apresenta decisão judicial transitada em julgado. Houve decisão judicial proferida pelo TRF da primeira região, concedendo a aposentadoria de forma retroativa desde 26 de 2011, o que tornou a exigência do pagamento inexistente para a aposentadoria. Dessa forma, se não existe a exigência do pagamento da contribuição previdenciária para a aposentadoria, não há que se falar em prescrição. Ainda o fato gerador da restituição foi a decisão judicial proferida em 15 de dezembro de 2015, com intimação realizada em 17 de 3 de 2015. Assim, se houve prescrição, a mesma se daria pela data da decisão judicial transitada em julgado. Não é obrigatório que o pedido de restituição seja efetuado somente pelo PERDECOMP, sendo indevida a extinção sumária do pedido realizado pelo recorrente. Faço uma breve explanação do relatório. A delegacia, termino por falar do despacho decisório 117/2017, de 30 de junho de 2017, folha 73, que negou provimento ao pedido, afastando a possibilidade de restituição, conforme entendimento resumido nessa pequena emenda.
apresentada a manifestação de inconformidade em 7/8/2017, folhas 82 e 87, pela qual manejo os meus argumentos do recurso voluntário acima mencionado, né, apresentado pelo contribuinte, e aí a DRJ de Juiz de Fora, por meio do acórdão 09-67294 de 19 de junho de 2018, folhas 92, negou o provimento ao pedido, deixando de reconhecer o direito creditório pleiteado conforme o entendimento resumido aí nessa emenda. Esse é o relatório do essencial. No que se refere ao conhecimento, o recurso ele é tempestivo e dele conheço integralmente. No mérito, cito e transcrevo o parágrafo 3º do artigo 57 do Regimento Interno do CARF. E no presente caso, os argumentos apresentados em sede de recurso voluntário praticamente não diferem daqueles manejados na manifestação de inconformidade e proponho a adoção e a confirmação da decisão recorrida abaixo transcrita. Tá? É uma decisão não muito grande. Se vocês fizerem questão, eu posso lê-la, mas se não, ela está aí no voto de vocês, né? O interessado ele contesta o indeferimento do seu pleito relativamente às competências 1/2009 a 4/2012, sob a alegação de que os recolhimentos efetuados no período se tornaram indevidos com a decisão judicial que lhe concedeu o benefício da aposentadoria proferida em dezembro de 2015, com a intimação realizada em 17/3/2016, pelo que não poderia até então ter pleiteado a sua restituição. Tá? Cito aqui a Lei 8.212, ele cita também o Regulamento da Previdência Social, artigo 247 e 253. No que se refere ao CTN, cito o artigo 168, inciso 1º, cita ainda, no que se refere à possibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar 118, cita o RS 566621. 566621, isso. Tá? Além disso, no que se refere se infere ainda do texto legal que o crédito tributário extingue pelo pagamento e, portanto, inicia-se aí o prazo para pleitear a restituição da contribuição indevida, assim não é cabível a restituição do período de 1 de 2009 a 1 de 2012, já alcançado pela prescrição, quando a apresentação do pedido de restituição em 17/2/2017. No tocante ao indeferimento das competências não atingidas pela prescrição, no caso 2 de 2012 a 4 de 2012, porque não foi utilizado o instrumento apropriado para o requerimento da restituição delas, ou seja, o programa Perdecom, por isso não foi analisado o mérito do direito creditório. A instrução normativa 1300 de novembro dispõe lá, e aí eu cito o 111, o 112 e o 113, bem como para os primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E aí o exposto volta para o julgado procedente à manifestação de conformidade e não reconhecer administrativamente o direito creditório. Acolho essa razão de decidir e, diante de todo exposto, senhora presidente, eu sugiro negar os provimentos ao recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 147, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, a negar provimento ao recurso. Esse foi o último item da pauta. Agora voltemos. Não tem futebol hoje, doutor Kleber. Acabou a pauta? Não, é só porque a gente estava nos 3 últimos. Ah, sim. A gente estava no 127. Vou para o 128 do Wesley. Vai ficar a seleção do Paulo? Tô seguindo a seleção do Paulo dos graus. E esses estavam avaliados como 2, esses do Paulo. Esses estavam avaliados como 2 pelo Paulo, esses do Maurício. Grau 2? Que bom. Paulo, você está sem microfone. Está sem microfone, Paulo. Ok, é 127 agora, né? 127 já foi. Já foi?
Foi Isabel, Ok. que foi aquele que a gente foi vencido por conta dos documentos, da autenticidade dos documentos. Não. Não? Esse foi o- Não. Não. 126 foi esse. Ah, isso foi um 26, é verdade. É, Sete, aí não, e o Daires? Esse foi o Daires, eu tô lendo aqui errado. É o Daires, né? Esse daí que eu li. exato. Isso, é o 127 agora. Eu vou para o 27, então. Isso. Então tá, 127. Isabel. Isabel de Loé. Glosa ali de imposto de renda Carnê-Leão, auto de infração referencial IR com apuração dos valores discriminados ali. E as infrações, como dito aí, a glosa do Carnê-Leão, o contribuinte na declaração de imposto de renda, omissão de rendimentos de pessoa jurídica, na qual teria o vínculo ou sem vínculo empregatício sujeito à tabela progressiva, compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, glosa ali, né, retirada indevidamente em razão da análise de documentos pelo contribuinte no valor de 4.000 pela fonte pagadora na Algarete. A decisão de primeira instância entendeu parcialmente procedente a impugnação para considerar os pagamentos realizados pela contribuinte em razão de recolhimento de códigos de receita estarem errados, restabelecendo que foi efetivamente comprovado e pago pela contribuinte. Em seu recurso voluntário, de folhas 2, 8, 4 e seguinte, a recorrente reproduz as mesmas razões de primeira instância, questionando agora apenas 2 códigos, solicitando a compensação integral dos valores recolhidos, os códigos 27, 68 e 8045, na qual alega que foi a legítima beneficiária dos valores percebidos. Pessoal, só um segundinho aqui que eu vou... Tá tendo um barulho extra aqui, peraí. Então, retornando, nas suas razões ali, questiona os 2 códigos, tá, somente, na qual alega que foi beneficiária legítima dos valores percebidos a título de honorários advocatícios e que o imposto de renda retido na fonte foram descontados do pagamento devido a ela própria, e não a outros advogados que pudessem estar na demanda judicial identificada. Aí eu passo ao voto. Então, delimitando ali, restaram somente 2 códigos, que é o 2768 e 8045, passo a falar sobre o 2768. Quanto a esse recolhimento, no valor de R$ 58.031,67 foi realizado pelo Código 8045, ocorre que a decisão de primeira instância considerou apenas parte do pagamento. Esse código teria sido recolhido de forma equivocada, tá? Por entender que existiam 4 beneficiários dos honorários advocatícios, conforme se constata do documento juntado na folha 171. E aí descrevo 4 advogados além da recorrente. Portanto, somente foi aceito pela DRJ o valor de R$ 14.507,92, correspondente a 25% do valor recolhido. Ou seja, a DRJ aplicou 25% para cada advogado identificado na demanda. Alega a recorrente o equívoco na decisão de piso, uma vez que teria sido a única defensora do caso judicial informado nos autos, e que a única beneficiária seria a própria recorrente dos honorários advocatícios, que esse percebeu o valor mencionado na seguinte conta. Descrevo ali o documento trazido pela recorrente. Inteiro ter razão a recorrente. Explico. Os valores depositados foram exclusivamente na conta da recorrente, sem informações de saídas quantia para terceiros, né? Não estabeleceu integralmente os valores informados, sem a certeza de que os demais advogados receberam determinada quantia ou verbo honorário, recebeu em razão deduzida pelas informações do tribunal que todos os advogados citados receberam. Também não é possível saber se houve erro também material no documento informado pelo tribunal, folha 171. Se fosse o caso de pagamento e divisão de valores, teria sido possivelmente informado aos pontos dos demais advogados da causa. Os documentos juntados ao feito entendo ser possível de acolhimento para fins de prova, uma vez que não se sabe qual regime jurídico os advogados da ação estariam atuando, e não há prova de que eles efetivamente receberam a quantia mencionada. Em folha 350, existe declaração da Caixa Econômica Federal alegando que o pagamento do referido precatório foi sem alvará. Também houve um debate na decisão de primeira instância,
que ela não teria apresentado ao alvará. E foi na conta da contribuinte. E a recorrente alega que recebeu os valores deste precatório sem uma transferência eletrônica, né? Logo, de fato, a recorrente foi a verdadeira beneficiária do honorário que sofreu a retenção do IR, além dos demais documentos juntados em sede de recurso voluntário. Consta a declaração de 2 advogados que foram citados na decisão de primeira instância, devidamente registrada em precatória, dando conta que não foram beneficiários da verba honorária citada. Assim, entendo ser possível ser restabelecida a quantia integral do valor de R$ 58.031,67. Eu tinha colocado o código 2768 lá em cima, né? Mas o de cima o de baixo é 8045. Eu tinha feito por ordem, acabei deixando. Quanto a esses recolhimentos no mês de setembro de 2003, o de baixo que é o 2768 e o de cima que se referia a 8545. 8045, tá, pessoal? O primeiro é 8045 e de baixo 2768. O valor de 5 mil, esses valores realizados no mês de setembro de 2003, no código 2768, aí esse seria o código certinho, na conversão de depósito judicial no valor total de R$ 5.848,82, verifica-se que tais pagamentos estão vinculados ao recebimento honorários de advocatícios conforme documentos de folhas 173 e 221. Quanto à decisão de primeira instância, que se pronunciou pelo seguinte, o valor de R$ 20.533,42, a contribuinte somente apostou aos autos no DARF de recolhimento, na folha 27, mas não comprovou que tal pagamento refere-se a rendimentos de honorários advocatícios. Por isso, não será considerado. Assim sendo, será considerado o valor de R$ 70.858,51, que seria a soma de R$ 50.501,77 com R$ 14.507 e R$ 5.848 como imposto de renda retido na fonte, tendo em vista que tais recolhimentos estão relacionados aos recebimentos de honorários advocatícios. Quanto a esse código, entendo que os documentos juntados para fim de comprovação são diversos das partes e valores informados na folha 173/221 dos documentos juntados, inclusive, novamente, na de recurso, e folha 353. Aqui, ela juntou um documento diferente do que tinha informado na pintada de primeira instância. Então, por isso, eu achei conflitante as partes informadas ali, os valores me pareciam que não estavam também exatos. Então, sem tolerar o legado concreto do legado, voto pela manutenção da decisão de primeira instância no tocante a este código. Voto por conhecer do recurso voluntário para dar parcial provimento ao recurso, restabelecendo a compensação do valor de R$ 58.031,67, mantendo-se com a demais disposição da autuação. Ok, obrigada. Doutor Paulo pediu a palavra. Sim, a decisão de piso não aceitou os honorários o imposto de renda retido na fonte sobre o honorário de 55 mil, proporcionalizando a parte que caberia a ela, porque consta no precatório que seriam 4 os beneficiários dos honorários: Isabel, Cíntia, Alfredo e Silvério. Esse é o documento oficial que tem nos autos que vincula o valor do imposto de renda retido na fonte. E eu não vejo como aceitar outro documento que não esse, entendeu? Ela teria que ter alguma questão judicial dizendo, não, isso foi um equívoco, não vale isso aqui, seria outra situação. Então, esse documento está na E-Folhas 171. Aí eu entendo que deve manter a glosa, entendeu? No que diz respeito a essa parcela. Seria negar provimento. Negar provimento. Pois mas olha só, ali só diz que os 4 como uma relação de que estavam possivelmente na demanda, mas a gente sabe que muitas vezes, e não acho que talvez todas as peças que foram juntadas no processo, nesse ali, até outros também,
foram de atuação exclusiva da recorrente. Às vezes é um empregado lá que está no meio da demanda e foi relacionado pelo tribunal. Não tem como. Pode acontecer um erro material. A condição. Olha, Paulo, de novo, desculpa. 171. A condição do imposto permanente retido na fonte é que ele tenha comprovante da retenção. O único comprovante que tem é esse aqui, que fala isso. Se ela tem outras questões de fato, em que esses rendimentos, por questões supervenientes, foram partilhados de outra forma, não é o que ficou consignado no comprovante, entendeu? Tem um documento aí da Caixa, né, que o Wesley fala que ela trouxe em grau de recurso. A Caixa, qual é o documento? É uma declaração da Caixa, falando, inclusive, que foi emitido o pagamento sem alvará. E uma das argumentações de primeira instância foi ela deveria ter trazido um alvará, pelo menos, para justificar essa transferência exclusiva. Aí ela disse, mas eu não tive. Aí a Caixa diz, olha, realmente, eu fiz um pagamento sem alvará. Porque quando a gente faz a gente vai no cartório, pega o alvará e vai no recolhimento dos honorários. E vai no banco. Com aquele documento, o banco te libera o valor para, sei lá, N contas, às vezes vai para o cliente, vai para os terceiros, para os colegas. Enfim. E aí é feito isso. E aí eu achei até estranho, porque geralmente é com alvará, né? Que é um valor considerável também. Eu acho que esse daí é um dos casos que ela fala que tem uma pessoa ali que ela nem conhece, né, que está listada como um dos advogados, ela nem sabe de quem se trata, né? Esse. Ela argumenta isso. Tem um aí que entrou, então é o material do documento do tribunal. Aí como é que ela vai comprovar que houve um erro material do tribunal? Uma certidão de objeto de pé dizendo essa situação, entendeu? Ela pode pedir para o tribunal. Também. Mas eu acho, são dois lados da moeda, dá para ficar na convicção de que ela ficou com essa declaração da Caixa, Paulo, a declaração da Caixa fala que pagou na conta dela, o DARF foi. A gente já tinha o DARF, né? O DARF foi retido na hora, mas eu entendo que isso não supera esse comprovante aí do tribunal, entendeu? Não. Pois é. Bom, valor muito expressivo para não ter melhorado essa prova, principalmente por constar no documento oficial essa referência aí, de que os honorários eram devidos a esse imposto de renda retido na fonte pertine a esses honorários aí, devido a esses cotos, né? A advogada que não atua na área tributária realmente não vejo nada. Os que atuam já têm diversos problemas com a receita. Esse documento da Caixa está em que folha? Alguém localiza? 350. E na sequência a declaração de dois advogados, né, que são... mas aí também é a declaração particular. Mas... registrado em cartório, enfim, mas mesmo assim é unilateral. Agora, eu me baseei ali na informação da Caixa, na boa-fé dos documentos trazidos de atuação exclusiva, não tem nenhuma petição de várias peças que ela juntou ali, assinada por esses advogados. Eu realmente, nesse momento, estou dando boa-fé ao documento trazido pela recorrente. Agora, em relação ao outro código, eu não estou... Não, e ela declarou o rendimento, né? Isso a gente está discutindo a fonte, mas se ela está assumindo que ela foi tudo honorário dela, isso não está lá na declaração, os honorários vinculados a essa fonte? É uma boa pergunta. Se esses 212 aí estão aí declarados. É que se refere aos 58, né? Eu acho que seria melhor a gente ter o PDF integral aqui, entendeu? Que ficar procurando documento um a um, a gente perde um bom tempo.
PDF integral usa o quê? Dos documentos? Dos documentos. Mas A declaração dela está na folha 50. Por exemplo, eu abri um documento aqui que é uma certidão narratória, que não é desse precatório, é de outro, mas se eu tivesse o PDF inteiro, eu ia correndo um a um, chegava rápido nele agora. eu acho que é mais fácil olhar assim, porque fica ali discriminado desse. Eu também gosto, eu também prefiro assim. 50 declaração. Que nem todas as vezes que tu abre no PDF inteiro, ele tem do ladinho ali que tem a 50. É que eu queria ver se eu achava alguma certidão aqui, entendeu? Que ela juntou uma certidão narratória de uns precatórios, que se ela tivesse juntado desse processo, tiraria qualquer dúvida, entendeu? E ela não juntou. Ela sabe que poderia ter juntado isso nos autos, que em outro precatório que os honorários foram cerca de 75 mil, ela juntou. Esse rendimento está declarado, Cláudia? Está sem microfone. Na declaração dela, ela tem um monte de rendimento. Aí tem um da Caixa Econômica, porque esse seria, então, teria sido pago pela Caixa Econômica. Aí tem aí, da ordem de 247. Pois é. Mas aí tem um imposto de renda retida de 63. Que esse daí é... Eu não sei se ela somou com outros, porque essa fonte é 58, não é isso? É, essa fonte foi 58. Aí ela pode ter somado com outros. Que ela tem recebido, né? É. Ou não sei, porque no livro caixa também tem muita coisa, né? Sim. É. Você quer pedir sair, vista e mesa não vai rolar, mas... Acho que não. Eu entrava na dúvida do outro imposto pago, Wesley. Porque o DARF original que ela apresentou para a DRJ tem lá uma menção a uma ação, né? Folha, que a DRJ fala que é a folha 27, eu não sei aqui nessa digitalizado em que folha ficou. É bastante documento da justiça ali. Hã? Não, pois é, porque aí você fala assim, no DARF que a DRJ faz menção, só apresentou o DARF, aí tem uma ação ali. Aí eu cito uma ação 91/30562. E ela apresenta uns documentos dessa ação. 91, assim, o DARF está citando essa ação e ela junta documentos dessa ação aí, o extrato. Você fala que não está. Você vê assim, folha 372, origem, aí está o número do processo, é exatamente isso, 91/30562, que está no DARF. Então, Gente, eu vou propor, então, uma vista de mesa, se for o caso, a gente vira em vista coletiva. Porque, a essa altura já é, eu acho que é vista. Acho que vai ser vista mesmo. Então, vamos converter em vista e... Então, aí você escutou dessa outro pagamento, Paulo? Não sei se você... Eu nem analisei muito outro, mas de qualquer forma tem esse aí que está meio duvidoso. Aí aproveita e olha, sei, porque eu olho melhor. cita uma ação e ela trouxe os documentos dessa ação. Vou deixar por enquanto só em vista de mesa e a gente fecha isso daqui a pouco, entendeu? Vai que a gente chega a uma conclusão, olhando com mais calma, né? Eu não vou conseguir olhar. Não, mas no intervalo, às vezes eu olho, entendeu? Às vezes olhando só ele parado, uns 5 minutos, eu consigo. Tá bom. Tá. Então eu vou para o 128. José Avelino. José Avelino. Esse aqui tem um debate, eu acho. Vamos lá.
Qual é que é esse na classificação do Paulo? É tudo um, mas a classificação é muito assim precária, entendeu? É só um olhar. Se o próprio Wesley está falando que vai dar discussão, vai, pula. Eu acho, porque é o seguinte, olha só, o José Avelino, então, notificação de lançamento, cobrança de imposto suplementar, que diz respeito a rendimentos da pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista no valor de 106 mil, tá? Iniciativa de recurso voluntário, repisa do contribuinte, nas alegações ventiladas em primeira instância, tá? De combinação, acrescentando que a isenção de verba trabalhista de natureza indenizatória recebida e multa com efeito de confisco. Dos valores recebidos decorrentes da ação judicial. Então, como citado, recebeu ali 106 mil. Houve acordo judicial estabelecido entre as partes litigantes para pagamento de verbas trabalhistas, sendo que não foi cumprido o primeiro acordo estabelecido. Diante do descumprimento, a reclamada pagou uma multa de 50% sobre as verbas anteriores acordadas. No primeiro acordo firmado, as partes em juízo, folhas 10, descrevem as seguintes verbas: aviso prévio, diferenças de FGTS, férias indenizadas, multa do artigo 467, indenização especial. Pois bem, de fato, valores decorrentes de indenização não devem entrar no cômputo da base de cálculo do imposto de renda, conforme as normas vigentes. Ocorre que o que deve ser considerado isenção são verbas com natureza estritamente indenizatórias próprias, e não as que estão convencionadas entre as partes ou pelo juízo trabalhista, ainda existindo na lei, por exemplo, indenização especial como parcela isenta do tributo. Em suma, terceiros não podem estabelecer indenização de fato que não seja indenização, conforme disposto no artigo 3º, parágrafo 4º da Lei 7.713 de 88. Ademais, a isenção é interpretada de forma expressa. Para que seja afastada a exigência descrita no lançamento fiscal, é necessário que os valores recebidos a título de indenização se prestem a compor um patrimônio lesado, seria a indenização material ou dano moral, que configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial. E aí cito decisão precedente do CARF. A premissa indenizatória, que visa atender um dano moral ou material, desde que seja com o intuito de recompor patrimônio, tem caráter reparatório, e como tal deve haver o reconhecimento de não incidência do imposto. Conforme se constata no primeiro acordo e folha 10, é possível constatar valores a título de verba indenizatória, quais sejam aviso prévio, diferença de FGTS, férias indenizadas, com um terço, tá? Então, aí o artigo 6º da Lei 7.713 dispõe que ficam isentos de imposto de renda, indenização, aviso prévio, pagos, pedido ou rescisão de contrato, até limite garantido em lei, o montante recebido pelos empregadores, etc. Assim, entendo que devem ser subtraídos da base de cálculo do imposto a quantia de 29.862,72, a título de verbas indenizadas recebidas pela recorrente, conforme parcelas acima descritas, em decorrência de pagamento da ação judicial trabalhista. Ademais, verbas mencionadas que não estão listadas na lei como isentas ou não foram devidamente comprovadas como de natureza indenizatória devem ser mantidas no auto de infração. Multa com efeito de confisco não estou conhecendo, então eu voto por conhecer do recurso voluntário, parcialmente, não conhecendo as alegações de efeito de confisco, para dar-lhe parcial provimento, excluindo da base de cálculo as verbas indenizatórias a título de aviso prévio, diferença da FGTS e férias indenizadas, totalizando a quantia de 29.862,72. Como voto. Ok. Algum questionamento? Essas verbas estão na sua folha 10, não é isso? A decisão de piso rejeitou porque entendeu que essas verbas indenizatórias estipulado por consenso entre as partes não seria oponível a fisco. Eu estou de acordo com o relator, entendeu? Porque isso aqui foi estipulado pelas partes diante do juízo, entendeu? Que chancelou esse acordo. Então, o juízo diz que é isso é férias indenizada, 13º e tal. Foi um acordo homologado judicialmente. Homologado judicialmente. Então, não tem dúvida de que essas verbas indenizatórias o são, entendeu? Entendi.
Faz sentido. Se o juiz não questionou, né? A natureza das verbas. Agora fala assim, conforme se constata do primeiro acordo, teve outro acordo? Teve outro. Oi? Teve 2 acordos. O primeiro que ela não cumpriu e o segundo que ela foi lá e cumpriu a reclamada. Esse primeiro foi cumprido. Não foi cumprido o primeiro, por isso que teve o segundo acordo. A gente está tratando agora do segundo que tem essas verbas assim discriminadas, né? Aqui está falando que é o primeiro. Não, o primeiro acordo que teve as verbas discriminadas, e aí a reclamada não cumpriu, e veio o segundo acordo com uma multa de 50% em cima dessas verbas. Não tem como saber. Mas mantém as mesmas verbas do primeiro acordo. Eu acho que o segundo acordo menciona. Será que eu vi aqui? O segundo acordo acho que fala qualquer coisa. Então, Onde é que está aí? Acho que as verbas, conforme a indicação das verbas no primeiro acordo, acho que faz menção. Faz, mas o segundo acordo ele paga uma multa, né? Essa multa é sobre o não pagamento, seria também isento. Se essa multa está na CLT, eu entendo que seja, entendeu? É aquela multa da execução, não é? Quando a pessoa não paga. Não, acho que sim. Eu acho que é. Quando não paga, eles jogam 50%. Meu esposo já ganhou uma vez Ele foi demitido da empresa, a empresa não pagou, eles fizeram um acordo, a empresa não cumpriu o acordo, e aí deram 50% em cima. Eu acho que é essa multa aí. Pelo descumprimento do acordo. Essa multa foi levantada? Na ação fiscal? Essa multa tem natureza indenizatória também. Que tem que acrescentar. Em cima desse valor, foi levantado, sim. Em cima desse valor de 27 mil. Deixa eu ver qual é o valor aqui. Mas aí eu não sei como é que está na lei do imposto de renda, né? Porque você falou que as demais verbas mencionadas que não estão listadas na lei como isentas foram devidamente comprovadas, né? E foram mantidas no auto de infração. Duas verbas foram mantidas, na verdade. E essa 29.862 é do primeiro acordo. Eu fiquei só na dúvida porque os 50%, se a gente acrescenta aqui, daí 29 mil mais 50%, sobre essa verba, ou se... Aí, essa é a parte realmente eu fiquei meio boiando. Porque eu não sei se os 50% vai em cima daquela indenização especial ou se vai em cima dessa verba das diferenças não pagas. Não sei se é 50%. Ah, entendi. Que daí entra aviso prévio, diferenças do FGTS, férias indenizadas. E não que trata o RIA no artigo correspondente. Estou falando do RIA 99, dentre os rendimentos isentos. A indenização e o aviso prévio pagos por despedido ou rescisão de contrato de trabalho até o limite garantido pela lei trabalhista. Então, esse 50% está garantido pela lei trabalhista e tem natureza indenizatória, entendeu? Eu vou acrescentar aqui mais 50%, é isso? Eu tenho que calcular, não precisa. Tem que ver o que está nesse outro acordo. Cadê? Qual é a folha desse acordo? Não, tem que ver até se tá, porque o lançamento acho que está com base em DIRF. Se a fonte, vai ver que a fonte pagadora nem botou isso. Tem que ver o que foi lançado. Foi lançado 106.667. E aqui foi pago para ele a quantia líquida, entendeu? Então o imposto de renda foi por fora. Você soma esse valor do imposto de renda. Por isso deu aquele valor todo, entendeu?
valor do acordo é esses 65 mil. Aqui no voto do Wesley, se a gente somar essas verbas do primeiro acordo que ele colocou, tá dando 81.074,25. No primeiro acordo. E aqui tá falando, ó. A reclamada pagou uma multa de 50% sobre as verbas anteriores acordadas. É sobre o total das verbas. Dá 121.611,37, se eu considerar 50% em cima desse total do acordo. Foi levantado uma omissão de rendimento de 106, provavelmente diminuiu o imposto de renda, né? Aí dá 106. Eu acho que ele está declarado tudo, inclusive com a multa de 50%. Uhum. Ao que parece. Quanto que foi o imposto de renda? Não teve retenção na fonte. A DIRF é só 106 sem fonte. E aí por que ele declara? Porque pegou a DIF e colocou sem a fonte, né? É porque se for olhar tudo dá 121 mil. Agora, tem 21 mil, que é uma indenização especial aqui. Essa aí é especial a indenização, não vou acatar porque... Isso aqui é coisa acordada, entendeu? Não está dizendo lei nem nada. E essa multa do artigo 467, você está catando? Vai ver que essa indenização nem foi incluída em DIRF. Então, porque tá a diferença para... as contas dão 120 e poucos, não é isso, Sheila? É isso que eu tô achando. Então pode ser que a fonte pagadora, esse 21 já nem tem integrado a DIRF. Quer ver? Eu vou subtrair menos 21.295,84. Dá 100 mil. 100.315. Mais fácil o FGTS não ter integrado a DIRF, né? Agora, essa multa do artigo 467, ela não é indenizatória também? Que o Wesley considerou só aviso prévio, diferenças de FGTS, férias indenizadas. Tem 2 tipos de férias indenizadas aqui. E a multa do artigo 467 não entra naquele dispositivo legal que o Paulo leu? Eu entendo que sim. Eu também acho que sim. Então seriam essas verbas todas mais 50%, não é isso? Pelo que eu entendi. Essa aí já seria aquela dos 50% já. Então, esse que você escreveu aqui, multa do artigo 467, é a de 50%? Olha só, essa aí já é dos 50%, porque ele já atrasou lá os pagamentos, entendeu? Então ele foi multado nos 50%. Aí depois, então meu cálculo está errado. Então o segundo acordo, sim, incide mais 50%. É porque você colocou aqui no seu voto, no primeiro acordo firmado entre as partes em juízo, as verbas estavam assim descritas. Isso. Aí tinha essa multa do artigo 467. Eu vou lá nesse folha 10, é melhor. Ela em tese, o que ela é? É uma multa dos 50% pela não observância para pagamento das verbas rescisórias. Ela está no primeiro acordo. Ela não é a multa do segundo. Sim. Então eu vou acrescentar ali no o primeiro acordo tem o aviso... Isso é exatamente essas coisas que você colocou, tem no primeiro acordo. Sim. Aí o segundo está em que folha? O segundo acordo, ele só está numa folhinha ali. Peraí. Travou aqui. É a folha seguinte? Não. Eu acho que está ali umas 30,
20.03/46. Tempo de conciliação. O segundo acordo é aquele ali mesmo, da folha seguinte, viu? No dia 3 de fevereiro, depois no dia 12 de dezembro do ano calendário. As partes acordaram aqueles valores ali. Então, aquela folha seguinte, da 10. Sim. Está na folha, depois da 10, ele juntou de novo na folha 41 e 42. Aí ele fala, ele trata só da forma de pagamento. Que ele fala que vai pagar 65 mil. Sim, daí eles já vão direto para os valores globais. Então, as verbas ensejou 50% de multa. Multa de 50%. Isso, na quinta cláusula. E ainda fala que é de caráter indenizatório. Então, eu vou acrescentar essa multa de 50% de caráter indenizatório da folha, no caso 11 ou 42, como verba a ser escolhida no auxílio. Bom, aqui, somando essas verbas todas, não dá 65 mil que estão sendo de acordo. Dá 71.074,25. Aí no segundo acordo ele vai, acho que ele aceitou tirar alguma coisa. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui. O primeiro acordo, ele estipulou parcelas a serem pagas no calendário de 2006 recebíveis a partir de 13 de fevereiro. A maior parte do que ele recebeu nesse ano foi desse primeiro acordo. Foi feito um segundo acordo em dezembro, sendo que o que foi pago em dezembro foi só 20 mil. Então, a maior parte do rendimento declarado se refere do primeiro acordo. Agora, seja o primeiro, seja o segundo, a questão é proporcionalizar essas verbas em relação a soma que foi declarada e aplicar a proporção aqui em relação às parcelas indenizatórias. Vamos supor, no primeiro acordo de 130 mil, quantos por cento são admissíveis como indenizatória. Não entrando nesse cômputo, a parte proporcional aos 21 mil reais, que é a indenização especial. Então, isso aí se reproduziu naquele acordo no final do ano também, que lá também se aplicou a multa de 50%, tá? Entendeu? E mais as parcelas indenizatórias aqui. Então, acho que é só isso, explicar essa proporção, entendeu? E dizer do total do rendimento, tantos por cento tem natureza indenizatória e tantos não tem. Tá. E aí, como é que faz isso? Aí você soma o valor desses 130 mil reais aqui, o que corresponde à parcela não indenizatória é 21 mil reais e alguma coisa dividido por 130 mil reais. Isso aqui vai dar a fração da parcela não isenta. Aplica essa fração ao rendimento declarado em DIF. Acho que é uma forma razoável de se chegar ao quantum que seria tributável desse todo, entendeu? Então, você tiraria 21.295,84, que é a indenização especial. Mas não do 109 que está declarado lá. Eu faria uma proporção aqui, entendeu? 21 mil corresponde a tantos por cento desses 130. Onde você tirou 130? Os 130, porque assim, a multa vai incidir no primeiro acordo foi sobre o que não pagou. Que o valor total a ser pago eram 130 mil reais. E lá embaixo discriminou o que era, né? Mas aí se você for somar, não dá 130. Isso que eu estou falando. Porque pagará ao reclamante e ao seu advogado. Entendeu? Tem que tirar o do advogado.
Não, é só reclamar isso aqui. E o advogado é para o advogado da procuração, entendeu? Não, é porque tem outras coisas. Porque tem 3 parcelas de 43,234. Mas é que as dicas não contam, não é isso que eu tô falando. Não, as parcelas. Não, as parcelas. Eu vou pagar 3 parcelas de 43,234. Então, são 30 mil. Dentro desses 30 mil, tem exemplo. Aí, esse valor aí. É menos de 130 mil. Tem tudo isento. Entendi. Então, a gente já tem mais 20 de 130. Vocês tiver conclusão da civilização aí. Não, no ano calendário, você anda e faz essa proposta que eu acho alternativa de 108,416. Ele está declarado quanto? Declarou não, ele não declarou. Ele não declarou nada. A DIF está declarado 106, está menos até. Entendeu? Então dá provimento. Se a gente está considerando. Esse acordo está muito esquisito, porque a soma dessas parcelas que estão dentro dele não dá 130. O que é o resto, né? Não é pegar 130 e tirar isso, porque tem mais coisa que não é uma forma, é baixar isso aqui em diligência, para que seja juntado a DIF mês a mês, que a gente vai saber o quanto foi pago em função do primeiro acordo e o quanto foi pago em função do segundo acordo, que foi lá em dezembro, entendeu? Eu acho. Porque aqui, para fazer esses cálculos aqui, é complicado. Não, a gente vai ter que calcular de qualquer forma, mas para a gente entender melhor como que aconteceu isso aqui, entendeu? Porque efetivamente a gente tem 2 acordos. Veja só, há necessidade de fazer uma diligência, porque é o seguinte, a gente pode pedir para retirar as verbas indenizatórias XYZ sem dar o valor da base de cálculo. Ou a gente podia fazer igual o Wesley falou, tira só essas e inclui a multa do artigo 467. Essas que estão explícitas, né? Isso. Agora, a multa é em relação ao segundo acordo, o segundo acordo teria sido pago apenas R$20 mil em dezembro, entendeu? Então, se for tirar alguma coisa de multa em dezembro, é R$10 mil. A gente, quer ver, essa parte é só calcular, é porque pagou só 20 mil, né? Dos 60 mil do segundo acordo também foi determinado pagamento em parcelas, sendo que dezembro era só 20 mil. Entendi. Mas, a gente tem que levar em consideração, porque entrou mais dinheiro aí. A questão é que o contribuinte faz ele só alega, aí toda indenização, em geral acham isso, né? Qualquer rendimento em ação trabalhista tem indenização, não cabe tributar. Então, o recurso dele, a impugnação é muito... Mas o fato é que o primeiro acordo falava, vou pagar para você fevereiro, março e abril, vou pagar isso. Mas a existência de um segundo acordo em dezembro mostra que não foi cumprido. E a gente não sabe, então, o que foi pago mesmo. Eu acho que uma diligência aí não seria ruim, não, confirmar. Porque se for olhar, é 57.707,41 que é isento. Do 130. Tá? 57.707,41. Só que a gente não sabe se o que ficou para o outro acordo é a parte isenta, a parte não isenta, a gente não tem como saber. O que ele pede no recurso? É a primeira pergunta. Não, é isso que eu estou falando. Ele só alega, ação trabalhista, uma indenização trabalhista é isento. Ele é muito, em geral, eu acha isso. Eu tiraria só o que está aqui. E aplicaria 50% em cima de 57 também e tiraria.
Eu acho, é aquele lançamento que está só baseado em DIRF. A existência desse segundo acordo mostra que a DIRF não é confiável, já que Isso. A fonte pagadora não pagou. Eu tiraria 57, que é os 130 menos. Só somar essas verbas aqui a gente tiraria, que nem o Wesley fez. Incluiria essa de 29 mil, que é a da multa do artigo 467, e calcularia 50% em cima delas, que é outra multa. A multa no segundo acordo é apenas esses 65 mil do segundo acordo, já é o valor que era devido a acrescido da multa, entendeu? De 50%, em função da inadimplência. Mas aqui fala, as verbas relativas a esse acordo já foram discriminadas no acordo de folha 286, o qual, não tendo sido cumprido, motivou um acréscimo de multa de 50% e o vencimento antecipado das parcelas. Aqui está explicando o que está lá no item 1 do acordo, porque o item 1 do acordo definiu quanto é o acordo, é R$65 mil e ponto, a ser pago da seguinte forma. Lá embaixo explicou a composição desses 65 mil, entendeu? Sendo que em dezembro desses 65 mil ele recebeu só 20 mil. Então essa multa de 50% que seria apropriável em dezembro se refere a esses 20 mil aqui, entendeu? E esses 20 mil teria que considerar que parte dele é férias, parte dele é não sei o quê, parte dele é não sei o quê, e parte dele é essa multa, entendeu? Entendi. É um cálculo chato de fazer. A gente, considerando que 57.707,41 de 130 mil dá 44% dos 130 é indenizatório, na nossa opinião, né? Eu acho que a gente precisa da DIRF para ver isso, entendeu? Porque pela DIRF a gente vai saber o que efetivamente ele pagou mês a mês, porque ele não cumpriu o acordo. Então, somar aqueles valores e deduzir, a gente não sai, ele não recebeu aquilo tudo, entendeu? Tá. Acho que seria muito útil trazer a DIRF. Tá. Então, a sugestão é fazer uma diligência. Cópia da DIRF com os valores discriminados pagos ao contribuinte mês a mês, para que não venha uma DIRF consolidada dizendo valor anual que não resolve também, entendeu? Tá, converter o julgamento em diligência. Para que a unidade preparadora anexe a cópia da DIF mensal. O que você acha, Wesley? Pode ser. Realmente são informações controversas, né? Eu decidi pelo que estava nos autos. Ok. Então, eu vou colocar a proposta, então, da diligência. Paulo? Acompanhe pela diligência. Doutor Kleber? Pela diligência. Doutora Fernanda? Diligência. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho pela diligência. Eu também acompanho pela diligência. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora anexe a cópia da DIF mensal do ano calendário, em que conte como beneficiário recorrente, não é isso? Do ano calendário de 2006, né? É ano calendário 2006, né?
Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade anexe cópia de fiscal em que conte com o beneficiário recorrente referente ao ano calendário 2006. Os processos do Wesley são todos com provas. Sim, Esse foi o item 128, correto? Correto. Vamos lá com o 129. Peraí, não, 129 não. São provas chatas, porque eles não estão de forma... Eu vou passar para o outro. O 129. 130. É meu também? É. Sérgio Fernandes. Vamos ver o que é aqui. Sérgio Fernandes, espólio de Sérgio Fernandes contra qual julgamento que decidiu pela procedência do lançamento fiscal. O auto de infração refere-se a imposto de renda no calendário 2004. A notificação de lançamento é clara e expressa no sentido de que a fonte pagadora emitiu comprovante de rendimentos de imposto de renda retido na fonte em 2005 com os mesmos dados da DIRF. Perdão. Tal fato é inconteste, visto que o impugnante confirma que o comprovante de rendimentos foi emitido como ditos valores. Porém, alega ter ocorrido equívoco por parte do contador que elaborou o documento. Em análise do sistema da Receita, na folha 19, confirma-se que a fonte pagadora também informou em DIRF ter pago ao impugnante o mesmo valor de 173, detalhando mensalmente os valores declarados a título de trabalho assalariado. Então, na omissão de rendimentos constituiu crédito, por presunção legal, decorrente de recebimento dos valores não declarados em DIRF. Neste caso aqui, eu concordei com a decisão de primeira instância, porque foram especificados aí os detalhamentos dos fatos geradores, diferente daqueles outros que a gente acabou aí tendo um pouco de dúvida. Então, as alegações do recorrente diz respeito a só meras alegações, deixando de provar as questões concretas. Ele mesmo também mencionou no processo, no nosso defesa de primeira instância, o trabalho realizado. Então, eu estou reconhecendo aqui o recurso de ofício, conhecendo dele e negando o provimento. Ok. Algum questionamento desse? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanha. Eu também acompanho. Então, o item 130, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Vamos dar para a Letícia agora. O 131 a gente já fez. 132, José Osvaldo. O 132, o José Osvaldo. O Mariano, que é o 134, e o Osmar, eu acho que é 135, eles são iguais. Eu até vou passar rapidamente no voto, só para ir confirmando. E o José Osvaldo, por exemplo, todos eles, nós vamos discutir lançamento de imposto de renda, por se constatar a omissão em tese de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, nos valores, correspondentes valores desses 3 processos auferidos pelo recorrente. Neles havia
pequeno valor de imposto de renda retido na fonte que nos três lançamentos tributários teve o desconto. Bom, nos três também são similares as razões, né? Falando que a jurisprudência, à época da interposição, já indicava que os rendimentos recebidos de forma acumulada seria pelo regime de competência. Os três eu conheci. A matéria fática cinge-se ao recebimento pelo recorrente de rendimentos pagos acumuladamente relativos à concessão de sua aposentadoria por força de ação judicial que determinou o recebimento do benefício previdenciário de forma retroativa. Aí eu narro tanto o entendimento do STJ quanto do STF. Eu considero que, de fato, que os rendimentos pretensamente omitidos foram recebidos acumuladamente. Eu cito o regimento interno que vincula o posicionamento do voto, né, ao entendimento que foi julgado pelo Supremo sobre o rito de repercussão geral, e concluo que o cálculo do imposto deverá observar as tabelas vigentes em cada mesa que se refere o rendimento recebido acumuladamente. Então, a conclusão é dar provimento ao recurso para determinar a apuração do imposto de renda devido no ajuste anual, aplicando o regime de competência. Eu estou indo agora para o Mariano, que também é essa mesma lógica. Ele recebeu um valor a título de revisão de aposentadoria de forma retroativa, e também dar provimento para determinar a apuração no regime de competência. E eu estou no voto agora do Osmar Guzzo, também, que é também recebimento de benefício previdenciário, e essa questão da aplicação do regime de competência. Ok, doutora Letícia. E eles só pediram para aplicar o regime de competência, foi a única matéria de recurso? Foi a única matéria. Então é dar provimento mesmo. Ok. Algum questionamento, pessoal? Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 132, José Osvaldo. Item 134, Mariano Dantas. E 135, Osmar Guzzo. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, para determinar a apuração do imposto de renda devido no ajuste anual, aplicando o regime de competência. Aí a gente vai para o 133, Manuel. O Manuel é o seguinte: o Manuel, esse é um recurso voluntário em face, é a mesma matéria, mas houve um julgamento improcedente da manifestação de inconformidade do Manuel, aviada diante do indeferimento de seu pedido de restituição de retenção antecipada e indevida do imposto de renda pessoa física de 2009, folhas 2 e 3. Ele requereu aposentadoria em 2005, foi disponibilizada acumuladamente em 2009. Ele informa que arcou com honorários advocatícios no montante de 2.500 e, observado o disposto no artigo 12A da lei tal, não se poderia apurar imposto de renda. Entretanto, foi retido o imposto de renda, restituição que ora se pleiteia com os devidos acréscimos. Foi indeferido pelo delegado da Receita Federal do Brasil em 2011, porque ele havia o entendimento justificando que a retenção foi efetuada em relação a rendimentos recebidos acomodadamente em 2009 e, no caso, não haveria previsão legal para aplicação retroativa da lei, da legislação que foi alterada do 12A, né, que ele invocou.
ele esclareceu, ele esclareceu essa questão do critério intertemporal, que nós sabemos. Ele informou que os rendimentos recebidos de 2010, de 1 de janeiro a 12 de 2010, poderão ser tributados nessa forma, desde que efetuada ajuda específica na apuração do imposto relativo à declaração de ajuste anual. Isso aqui eu tenho que recordar, essa folha que ele fala, mas está tudo na informação fiscal dele. E o acórdão recorrido foi no entendimento do delegado da Receita Federal, falando que esse rendimento recebido acumuladamente no ano 2009 não estaria regido pelo novo disposto no artigo 12A. Foi apresentado recurso voluntário, né, e ele se insurgiu em relação a esse entendimento. Bom, então, o recorte do recurso é pedido de restituição dos valores pagos sob rendimentos recebidos acumuladamente em 2009. Então, aí eu fui no voto falando que, tratando-se da tributação integral dos valores de rendimento recebido de forma acumulada, quando do efetivo recebimento, destaque-se que no ano calendário vigiu o artigo tal, e eu destaco a redação. Em 2010 veio a alteração do 12A, que eu também destaco. Então, é extremo de dúvidas a aplicação do artigo 12A para os exercícios posteriores, a questão fica anterior. Aí eu cito um julgamento do CARF em relação a essa questão, eu registro o entendimento do STJ no recurso que foi julgado sob o rito do artigo 543 do CPC, indico a ementa, depois eu cito o que o Supremo julgou também. O tema da repercussão geral foi o imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, ok? Então, aí, para concluir, que sob o rito de repercussão geral, o Supremo reconheceu inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 12, né, da lei de 88, e estabeleceu o regime de competência. Daí que se conclui, tem um CA+, que o cálculo do tributo deveria observar as tabelas vigentes em cada mês, né, o que nós acabamos de julgar. O acórdão do Supremo, ele foi publicado em 2014, e em 11 de dezembro de 2014, ele já transitou em julgado. Não teve modulação nenhuma dos efeitos. Então, com base no artigo 62, parágrafo 2º do regimento interno, eu entendo que deve ser reproduzido por esse colegiado, né, o entendimento. Então, eu entendo que deve ser recalculado o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente ao recorrente, de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época, em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda ferida mês a mês pelo contribuinte. Considerando que houve a retenção do imposto de renda pessoa física no momento do recebimento desse rendimento, entre parênteses, que é a prova, né, conforme prova o documento 8 juntado ao recurso, sobre o regime de caixa, entendo que no caso de esse cálculo a ser realizado pela Fazenda indicar valor menor a ser paga pelo contribuinte, deverá ser restituído em débito ao recorrente. Vou alterar essa redação. Então, eu dou parcial provimento para que o imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se o regime de competência, deferindo-se a restituição ao recorrente, caso a retenção à vida do imposto extrapole o valor do cálculo encontrado sob o regime de competência. Ok, Paulo? Sim, eu acho que a gente não tem como, à luz dos elementos de informação dos autos, decidir que se deva ser deduzido o valor do DARF, porque a gente não sabe nem se esse pagamento está disponível. Porque se ele fez a retificação com propósito de obter restituição em relação ao rendimento que ele declarou,
uma outra coisa que ele deveria ter feito é justamente pedir a restituição desse imposto de renda que ele pagou, né? Então não tem como saber se ele pediu isso ou não à luz dos elementos aí de informação dos autos. Se quiser falar sobre isso, eu acho que teria que baixar em diligência também para verificar que destino foi dado a esse pagamento. Verificar se esse pagamento está disponível para algum tipo de utilização, entendeu? Eu entendi que ele está pedindo a restituição, não é de pagamento, não, é do imposto na fonte que está no comprovante de rendimento. Porque não tem declaração, não tem nada, eu não entendi. Não, ele teve declaração, se tem uma notificação de lançamento, é de revisão. Não, a questão é essa, não tem notificação de lançamento, não tem declaração de ajuste, e por isso que eu não entendi. Não entendi. Esse aqui é o processo final 17, é isso? Eu ia perguntar exatamente... Eduardo Fontes Araújo, é isso? Não. Manuel Ferreira Marques. Eu não entendi esse despacho do escritório, eu não entendi a decisão da DRJ, eu não sei o que a gente está... Como não tem notificação de lançamento, como não tem DARF, ele fez um pedido de restituição, foi o que eu entendi. Pedido de restituição, pois é, não tem pagamento. Então, acho que ele está pedindo restituição do imposto na fonte. Na fonte, rendimentos. Que eu falei que está no documento 5 do recurso, que ele tinha mostrado antes. Eu acho que ele pagou, veio o entendimento, ele pagou não, foi retido o valor. Tem o comprovante de rendimento. Porque veio o entendimento falando, olha, ele, nos cálculos dele, ele não teria que pagar nada pelo regime de competência. Ele está pedindo essa restituição e eu falei, não, faça o cálculo. Se tiver extrapolado, que se restitua. Foi retido dele no momento que ele recebeu. Pois é, por isso que eu entendi. Como não tem elemento, eu estou entendendo que ele está pedindo o imposto na fonte. A via para ele receber essa restituição seria via declaração. Então, acho que o despacho decisório já deveria ter dito isso, a DRJ, mas ninguém disse isso. Então, eu estou até na dúvida se é isso mesmo. Mas já... Tem um momento eu estou lendo o processo e está me dizendo que tem uma notificação de lançamento, ele teve uma notificação de lançamento que foi cancelada e depois foi lavrado outro, que é o objeto do acordo, entendeu? Então, tem uma notificação de lançamento que apurou um crédito tributário aqui de 40 mil e alguma coisa. Não, desculpa, porque isso aí eu não estou aqui no meu resumo, eu devo ter esquecido desse detalhe. É o 133, né, Paulo? 2011-16, Manuel Ferreira. Não, então, estou em outro processo. Eu não estou vendo nada disso que você está falando, gente, eu estou... Desculpe, gente, eu estou em outro processo. Esse que ela está falando é uma restituição ao recorrente que ele pediu pelo voto, né? É como se ele tivesse pago isso na ação judicial pelo regime de caixa e ele estivesse pedindo para calcular pelo regime de competência. É isso que eu entendi. Ele não. E pela doutora Cláudia, ela está aqui lembrando que existe uma inadequação da via, né? No caso. Acho que ninguém falou disso, nem o despacho decisório, nem a DRJ. Então, acho que a gente não vai ser a gente que vai falar. Né? Não sei. Se ninguém falou isso, só se prenderam a... Só se anular a decisão de primeira instância. Não, eu também não estou na dúvida se é isso, né? Mas eu acho que ele está pedindo restituição a única coisa que tem aqui é o imposto na fonte. Seria o caso até de nem conhecer esse negócio aí, né? Porque não foi nem pela via adequada. Porque a DRJ negou falando, tem o artigo 12, se aplica o artigo 12, e o artigo 12A não se aplica para o ano calendário. E nessa linha que a Letícia foi, eu acho que se for essa situação mesmo, eu estava meio perdida, mas eu acho que a Letícia deu uma boa solução. É um pedido de restituição de retenção antecipada e indevida. Eu nunca vi isso.
Desde o início eu tinha falado isso, ó, para você receber. Talvez a DRJ tenha falado de forma sucessiva que não caberia esse pedido. Eu não achei isso não vi não. Não, então eu estou confundindo. Talvez seja no despacho decisório. Foi o despacho decisório. Aqui fala, ó, o despacho decisório, no relatório da DRJ fala, ó, a restituição do indébito do imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos a ajuste anual deverá ser requerida pela pessoa física exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF, a teor do artigo 10 da IN 900 de 2008, que disciplina a restituição e compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela RFB. Aonde está isso? Quem falou isso? Aqui está falando a DRJ. Mas no relatório? Na folha 19, no relatório lá do fiscal lá, falou isso. Que o delegado da Receita Federal do Brasil de Bauru indeferiu o pedido, justificando que a retenção foi efetuada em relação a rendimentos recebidos aculadamente e, no caso, não há previsão legal para aplicação retroativa da legislação invocada. Pois é, ninguém falou da forma inapropriada. Não, e aí registrou na folha 19, aí fala dessa forma inapropriada, porque ele fala que tinha que ter sido, teria que ter sido mediante a apresentação da DIRPF. Isso que eu entendi. Aí na manifestação de inconformidade, ele relata que deu entrada em pedido de aposentadoria e aí conta essa história toda a Letícia. E a forma do contribuinte pedir uma restituição do imposto de renda retido na fonte é por meio da declaração anual de ajuste. Eu acho que isso está, inclusive, em lei, né? Foi o fundamento da delegacia para indeferir. E a DRJ talvez não tenha... Botou no relatório, mas eu não li o voto da DRJ. Fundamentou por outra questão, né? Então, talvez eu anule para fundamentar nessa questão, ou já que está enfrentado no relatório, eu falo que é inadequada a via. Não anula, mas fala que é inadequada. Uhum. Porque a DRJ realmente informa sobre outra coisa, fala dos rendimentos, E não fala da via inadequada, mas ela cita no relatório. Eu não vi essa folha 19 não, mas... O despacho decisório vai na linha da DRJ, falando que não se aplica o artigo 12A, e bota um ademais, a via eleita. É um ademais que isso que ele fala. Teria ter sido o principal, né? Esse que está no relatório. E registrou o quê? No final, né? Um parágrafo. Entendeu? Eu acho que é o caso de falar da via inadequada, infelizmente. Tudo bem, eu vou alterar meu voto falando da inadequação. O que vocês acham, Paulo? Eu acho que é pela via inadequada mesmo. Se isso foi ventilado na decisão, não tem nenhuma restrição. Não na DRJ. Foi na DRJ. É aquela questão que a DRJ traz de uma forma, o contribuinte se defende contra essa forma, e não trata da questão principal, né? É a mesma situação do meu, né? Como nesse caso não tem uma reforma para piorar a situação dele, eu também me sinto confortável de votar pedindo a DRJ para manifestar sobre isso. Mas é uma causa madura essa também, né? É uma causa madura, porque ela foi decidida... Ele se defendeu dessa questão da via inadequada? Não. Ele condenou isso? Pelo que eu entendi, não. E isso aí foi fundamento do indeferimento, não foi? Foi fundamento da DRJ. Não, a via inadequada foi da delegacia. Então, isso na delegacia falou da via inadequada e disso ele não se insurgiu, a DRJ não deveria se manifestar mesmo. Consolidou-se essa questão da via inadequada, entendeu?
Ficou Então, definitivo. eu vou encaminhar o voto nesse sentido, de via inadequada. Ele, na impugnação, ele só fala... Pelo que eu li no relatório da DJ, eu não li a impugnação. Ele não fala da via inadequada. Mas não precisa falar, se ele não impugnou isso, entendeu? Isso foi fundamento do despacho decisório. Então tornou definitivo isso. Eu acho que sim. Eu acho que isso é um óbice insuperável, apesar dele ter impugnado parte da fundamentação, essa parte não contestada é um óbice insuperável e está consolidado, entendeu? Uhum. Então qual seria negar provimento? Negar provimento. Tá. E a Letícia? O que você acha? Perfeito, eu vou fazer um voto falando que a via é inadequada e negar provimento, porque foi até agora o processo, porque era caso até de não conhecer, né? Sim. Mas aí vai conhecer via inadequada é conhecimento. Se a turma via inadequada é não conhecimento, eu acho, não? Talvez não conhecer, porque ele sequer trouxe essa matéria em recurso. Como é que a gente vai conhecer de alguma coisa que ele não trouxe? Ele trouxe isso no recurso. Era a mesma situação do meu, que eu falava assim, mas ele não trouxe a alegação no recurso, como é que eu vou tratar? Mas a gente tem que conhecer isso para dizer que a questão apontada pelo DJ seria superável não fosse a via inadequada, porque senão a gente não vai ter nada para falar no processo, né? E que essa via inadequada está consolidada administrativamente, já que ele não impugnou. Então, essa matéria não comportaria sequer conhecimento. E aí? A Letícia sempre com os processos únicos dela, né, Letícia? Mas ela sempre presenteada com... Esse lote aí está bem... Eu talvez conheça do recurso, justamente para falar que esse entendimento hoje vinculante do Supremo, ele não é questão nem de ser superado ou não, ele não tem que ser ventilado num processo dessa natureza. Porque... Tem uns processos aqui, que é quando que era uma pessoa estava pedindo que era deficiente, que comprovou no mês que era deficiente, e ao mesmo tempo pedia restituição. Nesse processo eu decidi que não era a via adequada, ele tinha que fazer a retificação da declaração, neguei provimento. Nós já tivemos um caso aqui. Então, que você decide, Letícia? Eu queria construir isso com todo mundo, mas eu acho que como ele sempre foi conhecido, a DRJ conheceu sendo inadequada à via, eu acho que conhece, né, falar que o caso nem é de superar ou não o que o Supremo decidiu, mas que conforme decidido pelo delegado da Receita Federal, e que inclusive já foi consolidado porque não foi refutado, a via inadequada. Eu posso não utilizar, talvez, essa inadequação de via eleita, para não ficar uma coisa muito preliminar, mas falar que o pedido deveria ter sido manejado via retificação do imposto e tal, da forma já decidida pelo delegado e reproduz ali. No meu, nós só botamos na época que não era competência do CARF, né? A competência era lá da unidade. Ele teria que fazer a retificação. Não era competência. Ele está pedindo uma restituição. Que não é competência. Mas está certo, ele pediu uma restituição e houve um despacho decisório, e a gente tem que decidir. E houve um acordo em relação a esse despacho decisório. Eu acho que o que a Letícia colocou está ótimo, entendeu? Resolve. Eu também acho. Tá pronto. Então tá. Então vou colocar em votação. Doutor Paulo. Com a relatora. Doutor Wesley.
O relator, então, está Negando o provimento. Conhecer e negar. Uhum. Não seria nem conhecer parcialmente. Que ela, bom, É uma situação especial. Não adianta a gente querer fechar assim uma coisa perfeita para esse processo que não existe, entendeu? é uma situação O processo nasceu quadrado, não tem a gente está tentando resolver uma coisa que já vem ruim lá de trás. Estamos remediando. Para dar um desfecho, né? Porque senão podia voltar para a DRJ para ela falar sobre a questão, mas ele sequer impugnou. Aí a DRJ ia falar, olha, é definitivo, porque ele não impugnou, vai para o conselho. Né? Então, não era nem para ter subido, realmente. Então, doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Oi, relatora. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, o item 133, Manuel Ferreira. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Intervalo até as 4 aí. Eita, tem intervalo, né? Esqueci. Até as 4 tá bom aqui. Acabou. 7 minutos de intervalo, é VaptVup, porque ele quer acabar 15. Não, aqui tá 15h50, aqui em Teresina, só se tiver. Não, aqui tá 15h54. Ah, sim. É o fuso de Teresina. Aqui no perto do Parque Shopping tá 15h53, presidente. É? Intervalo a gente faz mais um do Kleber. Esse aqui é bem fácil, qual é? O 136? 136, Andréia. O Andréia é rendimento recebido acumuladamente. Eu estou abrindo aqui, só um momento. Vamos para ele e depois a gente dá um intervalo. Rendimentos recebidos acumuladamente, ela recebeu uma verba do Tribunal Regional do Trabalho, a terceira região, né, e com ação, e ela questiona que deve ser calculado mês a mês. É o pedido dela, né, calculado mês a mês. Aí, na época, não era todos os casos, pela força da Lei 7.713, depois veio a decisão do Supremo, que já é conhecida de todos, né, que nós temos que observar. Desta forma, nos tocantes aos rendimentos oferidos pela recorrente no ano calendário 2009, decorrente do precatório pago pela Justiça do Trabalho, o tributo deve ser recalculado considerando as tabelas e alíquotas da época própria a que se refiram tais rendimentos. O exposto pode por dar parcial provimento ao recurso para que o imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente sejam calculados observando o regime de competência. Realmente foi rápido, mas esse é parcial, né? Teve outras questões. Porque ela pede restituição, né? Tá. Algum questionamento? Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Me acompanha. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento a recurso para que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente seja calculado observando o regime de competência. Aí eu vou dar um intervalo, que o próximo é do Wesley. Os meus estão chatos, você vê. Eu vou interromper a gravação. Tem um aí que eu vi,